episódio do podcast do Publish News, conversamos com Rodrigo Casarim, jornalista especializado em literatura. Desde 2015, ele edita a Página 5, coluna de livros do UOL. Tem também um podcast e uma newsletter. Conversamos com ele sobre seu livro recém-lançado, A Biblioteca no Fim do Túnel, da Arquipélago. Uma reunião de crônicas e textos de sua vida entre os livros e seus dilemas corriqueiros, que passam pelo Menino Maluquinho, 100 Anos de Solidão e Don Quixote, entre outros. Falamos ainda sobre o jornalismo esportivo, a cobertura dos livros na imprensa, e redes sociais e a crítica literária. Sobre a qualidade e popularidade entre os livros mais vendidos e ouvimos, claro, sua indicação de livros. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro, representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 287 do podcast do Publish News, do dia 27 de setembro de 2023, gravado no dia 22. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Rodrigo Casarim. A gente está aqui com o Rodrigo Casarim. Primeiro eu queria agradecer aqui pela paciência da parte técnica, que não estava ajudando a gente, numa sexta-feira à noite. E eu queria, antes de começar de falar de livro, eu queria falar de uma coisa que está nos incomodando e nos trazendo ansiedade. E quando esse programa for pro ar, eu e Casarim estaremos muito felizes ou muito tristes. Muitos felizes, assim Mas, espero. E eu né, já o até fato sei do de... que você vai falar. Do único assunto possível nessa semana. Exatamente, é porque são duas pessoas que gostam muito de futebol, mas eu vou fazer alguma coisa para caber dentro desse podcast. A pergunta, porque senão a gente fala depois em off, a gente troca um WhatsApp e tal, mas a ideia que eu vi, tem uma entrevista muito legal que você fez aqui no Publish News TV, né, que tem aqui com o Argolo, e contando a sua história lá, acho que vale a pena o pessoal, a gente vai deixar o link aqui, mas que você começou no jornalismo com a ideia de entrar no esporte, né? E, tipo, me parece que você tem duas paixões, talvez, uma que se tornou profissão e a outra que quase virou uma profissão. Você tem ainda você- algum interesse no jornalismo esportivo e você consegue projetar o que seria hoje você no Cartão Verde ou algo parecido? Eu não consigo me imaginar nesses programas de TV que a gente tem hoje, seja o Cartão Verde, seja o programa do Neto, ou qualquer coisa em que as pessoas ficam falando abobrinha e fingindo indignação e se exaltando performaticamente, né? E até por essa pegada que o jornalismo esportivo tem, e não só se estabeleceu, mas se exacerbou com o passar dos anos, desde que a gente estava na faculdade para cá, que eu fui migrando para as outras áreas. Mas eu tenho muita vontade de um dia trabalhar com o esporte, trabalhar olhando para o esporte, se não nesse jornalismo esportivo tradicional, nesse jornalismo esportivo do dia a dia, em que a pessoa estuda 4 anos e estuda filosofia, e estuda psicologia, e estuda comportamento humano, e estuda uma porrada de coisas, para depois perguntar para o jogador o que ele achou do jogo. é, Trabalhar com isso numa outra chave, de repente escrevendo livros sobre isso, biografias, grandes reportagens. Continuo vendo o esporte como um lugar com histórias fabulosas a serem contadas,
e histórias muitas vezes soterradas por um sensacionalismo barato, uma gritaria, que não vai a fundo na dimensão humana dessas histórias. Então, não tenho nada planejado, mas não descarto um dia voltar para os esportes, mas aí pensando nos esportes, muito da chave dos livros, na chave literária. Poderia até citar um grande livro que eu acho que cobre muito bem o esporte, que é o A Luta, do Norman Mailer. E a ideia, tipo, agora a desculpa, né, de a gente estar aqui nessa conversa é a Biblioteca no Fim do Túnel, um leitor em seu tempo, né, um livro que você saiu faz pouco tempo. Digamos que assim, o objeto, como você falou, antes era o esporte, quer dizer, nunca chegou a ser o esporte, mas era o imaginado se tornar um jornalista esportivo e se tornou um jornalismo literário, não sei dizer exatamente, mas do tipo que cobre o mundo literário, né, o mundo dos livros. O que te interessa também é o que está em torno do objeto, livro também, e é um pouco que está coberto nesse livro? Pode falar isso? Posso. E acho até legal você ter insinuado essa confusão, né, do jornalismo literário. Qual que é o nome que se dá para essa coisa que eu faço e que vocês fazem também no Publish News? Mas por conta do esporte ainda que eu fui ter contato com essa parte do jornalismo, que é a do jornalismo literário, que diferente da cobertura sistemática do mercado literário ou de fazer resenhas e críticas de livros, é uma forma do jornalismo em que a gente vai se apropriar de ferramentas da literatura, de técnicas literárias, para escrever textos de não ficção que se proponham a ir além daquela simples notícia factual. E um dos livros que me despertam para essa vertente do jornalismo, que eu fui estudar na pós-graduação, é o Entre os Vândalos, que é um livro que tem tudo a ver com futebol. É um livro sobre o hooliganismo na Inglaterra, do Bill Bufford. Foi um jornalista que passou 5 anos entre os hooligans ingleses, para depois escrever uma reportagem de um fôlego enorme contando sobre essa experiência junto com aqueles torcedores. E aos poucos que eu fui derivando aproveitei muito o que eu estudei no jornalismo literário para trabalhar com jornalismo e literatura. E, cara, literatura também sempre foi uma das minhas paixões. E quanto mais eu fui me aprofundando na literatura e tendo uma condição profissional que me permitisse me dedicar plenamente a isso, mais eu fui desbravando esse mundo dos livros e do que está no entorno dos livros, das ideias que circulam no entorno dos livros, da importância em que o livro, enquanto objeto, tem na formação humana, do quanto que a imagem da biblioteca desperta fascínio, e ainda hoje, mesmo entre pessoas que não leem, falar de uma biblioteca, falar de livros são coisas importantes, são símbolos importantes, são valores muito reconhecíveis. Então, assim, a primeira atração é pela literatura, mas para além da literatura, todos esses elementos que cercam a literatura também me despertam muita atenção. Legal, eu vou te fazer uma pergunta que a gente já falou sobre isso uma vez, né, Casarim, mas você escreve no livro ali que, de certa forma, o diálogo entre o que rola no mundo e o que encontro pelas páginas que compõem a minha biblioteca sempre foi um norte para mim. Você consegue identificar, né, de onde vem esse interesse, por que que isso ocorre? Cara, vou voltar no Entre os Vândalos, que eu acho que é um ponto aí que eu posso. Não sei se é aí que começa, mas eu posso exemplificar de uma maneira clara. Entre os Vândalos é um livro que eu passei, sei lá, 5 anos atrás dele, até conseguir arrumar num sebo quando eu descobri o estante virtual. E eu percorria sebos de São Paulo e nunca achava o Entre os Vândalos. E aí eu fui descobrir que ele estava no sebo mais próximo de mim, era de Bauru. Então, a pé eu não ia chegar nele mesmo. Ou então ia demorar pra caramba para chegar nele. Mas ali mesmo eu já estava correndo atrás desse livro, porque eu vivia no meio de torcidas organizadas, eu vivia nas arquibancadas e eu sabia que era um livro que poderia me ajudar a compreender um pouco daquela situação social em que eu estava muito próximo. Que eu tinha a experiência com pessoas, com amigos, com colegas que estavam ali, mas que poderia, por meio da literatura, ter uma visão complementar porque eu vivia no dia a dia. Então, eu acho que assim, é um exemplo de como o livro ajuda a iluminar o mundo lá fora, né? O que está além da biblioteca. E depois, na hora que eu começo a escrever para um portal gigantesco como o UOL, que tem um público muito difuso,
manter a literatura, manter os livros em atrito com o que está acontecendo no mundo também é uma forma de chamar a atenção para os livros, de chamar a atenção para a literatura de muita gente que inicialmente não se interessaria por isso, né? Então é uma pretensão que eu tenho com o meu trabalho de, a partir dos livros, iluminando aspectos do nosso cotidiano, iluminando aspectos que estão acontecendo no mundo, mostrar para pessoas que não são leitoras necessariamente que, olha, se você estivesse lendo, olha como você poderia compreender determinada situação por certa perspectiva. Olha, se você desse uma chance para os livros, olha como você poderia encontrar uma história legal aqui, como você poderia se divertir com alguma coisa aqui. Então, eu acho que é uma forma muito interessante de aproximar a arte, e eu falo da arte aí de forma geral, até extrapolando a literatura, de gente que não dá muita bola para as artes porque acha que elas são fechadas em si mesmo e não conseguem ver como conecta muito isso daí, que para elas às vezes soa intransponível no cotidiano. Mas na verdade está muito mais próximo do o que a gente encontra nos livros do nosso dia a dia do que às vezes a gente supõe quando fica só com uma ideia escolar da literatura. E, Casarim, queria saber, depois que você lançou o livro, né, essa parte de participar dos lançamentos, de ter esse relacionamento com o público, é diferente do seu trabalho, sei lá, como jornalista também, né? Tipo, você já mediou várias vezes e tal, mas como é estar do outro lado, de ter esse outro contato com os leitores do seu livro? Como é que está sendo participar, por exemplo, de eventos de lançamento da obra? É muito curioso que primeiro eu estou acostumado a eu perguntar, não eu ficar respondendo perguntas, né? É, né? Então, eu me sinto muito mais confortável na posição em que vocês estão aqui hoje do que na minha. Mas está sendo legal, tá sendo muito divertido e a recepção da obra tem sido muito boa até aqui. As primeiras leituras que saíram, os primeiros retornos que eu tive foram muito positivos. Mas eu penso que também é uma situação que não é tão inédita assim, porque é um livro feito com 55 textos que já circularam em algum momento, né? Então, esses textos já tiveram leitores, esses textos já passaram por algum tipo de validação em outro momento da vida deles. Todos os textos foram revistos, todos os textos foram editados, editados assim, para às vezes trocar uma palavra que estava mal encaixada, dar uma polida na frase. Nenhum texto foi, eu mudei nada substancialmente, né? Mas eu acho que mais importante do que assim dos textos em si, o retorno, está sendo muito curioso ver como as pessoas, a partir do livro, identificam uma unidade no meu trabalho que no dia a dia não é fácil de identificar, porque meu trabalho ele possui muitas unidades possíveis. Isso aí eu fui até perceber fazendo a organização para o livro, que aqui tem 55 textos, mas a partir do universo de 2.000 textos, para chegar nos 400 textos, desses 400 textos que não mereciam ir direto para o lixo, que talvez merecessem uma sobrevida, eu, os editores, a gente mapeou alguns recortes possíveis, até chegar nesse recorte possível de um livro sobre livros, que a gente brinca que é, né? Então, quem me acompanha no dia a dia, quem está sempre vendo minhas colunas, ouvindo podcast, uma hora eu estou falando de best-seller, outra hora eu estou resenhando o prêmio Saramago, outra hora eu estou falando de mercado editorial, outra hora eu estou falando da pindaíba das grandes redes de livrarias, aí eu estou resenhando a Colin Hoover para o Sobota depois da risada do meu texto e falar, pô, finalmente alguém resenhou a Colin Hoover, como é que foi a recepção do público? Então, estou jogando em todas as pontas. Não, todas as pontas é muita coisa, né? Estou jogando em muitas pontas. Falo muito de literatura latino-americana. Então, no dia a dia, o trabalho fica mesmo muito difuso. Mas na hora que você olha com atenção por todo, você encontra algumas unidades. E eu acho que o livro traz a materialidade de uma dessas unidades possíveis. Então, ajuda a firmar o nome com com esse eixo do trabalho. E há outros que eu acho que virão no futuro próximo, principalmente se for bem de vendas. É importante. Continuando um pouquinho nessa parte de meio que de bastidores do seu relacionamento, assim, com o público, queria saber agora do lado do tipo da editora, né? Você publicou o livro pela Arquipélago, né? Como é que foi esse processo? Você comentou que vocês reviram os textos e tal, mas como foi trabalhar com a editora para poder publicar o seu livro? Como é que foi esse relacionamento? Eu vinha conversando já com o Tito Montenegro da Arquipélago de que eu tinha essa ideia de fazer um recorte do meu trabalho. Eu acho que o primeiro papo que a gente teve foi em 2019. É aquela coisa que você joga a ideia
e o cara compra a ideia, você fala, tá, beleza, e agora o que eu faço? Agora eu vou ter que fazer de verdade. E, bom, fiz de verdade, demorei 4 anos, mas fiz, né? Não precisa ser tudo também a pronta entrega. E eu fui conversando muito com o Tito disso aí, né? De como que a gente pode fazer, por onde a gente pode começar. Ele falou, Casarim, a primeira coisa que você tem que fazer é você fazer uma organização mínima e me mostrar o que pode ser esse livro. Se eu fosse já um escritor consagrado, com 98 anos, estivesse prestes a morrer, aí alguma pessoa que estudando a minha obra na universidade ia fazer esse favor de selecionar os meus textos. Como não é o caso, tive que eu que meter a mão mesmo e chegar nesses 400 que eu falei. E a partir daí começou uma troca muito intensa com o Tito, de ver quais eram as linhas, quais eram as linhas que poderiam ter interesse, até chegar nesse do livro sobre livros. E a partir do momento em que a gente escolheu esse escopo, entra a figura da Deborah Sander, que foi a editora que atuou muito no dia a dia, meteu muito a mão nos textos, a gente trocou muita ideia sobre os textos, e eu acho que mais importante do que os textos, ela foi fundamental para a gente achar a organização do livro. Inicialmente, na minha cabeça, a organização seria numa ordem temporal inversa. Então, eu partiria do texto mais recente até chegar no mais antigo. E aí depois a gente foi vendo que não fazia mais sentido a gente organizar por 3 eixos temáticos dentro desse livro sobre livros e com o fio condutor de uma história de um leitor que não necessariamente segue a linha em que os textos foram publicados. Então, achar a coesão, mesmo depois dos textos já escolhidos, achar a coesão dentro desses textos foi um trabalho fundamental dela. E foi curioso que, assim, a Arquipélago foi uma editora que eu queria publicar pela Arquipélago, foi a primeira editora que eu pensei, porque eles têm um trabalho interessante de livros de outros jornalistas. É um lugar em que está, uma casa em que está a Eliane Brum, que para mim é uma referência enorme, então eu gostaria muito de ver o meu livro na mesma casa que a dela, e quando o Tito topou foi uma alegria imensa. E muita gente depois veio comentar comigo de como achava que o trabalho da Arquipélago era sério e como o Tito era um cara gente boa e sério. E ao longo do processo, era uma imagem que eu tinha também, e sem brincadeira, não teria nem por que eu trazer isso para puxar o saco, mas a relação no dia a dia foi ainda mais positiva do que essa imagem que eu já tinha e que as pessoas me traziam dela. Foi uma coisa do profissionalismo aliado com leveza e ao tempo todo uma troca constante de ideias, de sugestões, de um escutar o outro, o processo de capa, cara, a gente fez um estudo de capa, eles fizeram um estudo de capa, trouxeram, eu não gostei muito, eu falei, ó, dá para aproveitar tal coisa, dá para aproveitar uma coisa ali, mas vamos pensar numa capa mais despojada. Então aí vamos fazer uma reunião para pensar se traz ilustrador, não traz ilustrador, vamos trazer ilustrador. Então vamos selecionar a ilustradora, vamos ver qual é o caminho que a gente vai seguir. Então, assim, tudo muito conversado, muito escutado de todas as partes e sempre pensando em qual é o melhor caminho para o livro mesmo, né? Teve coisas que, de repente, fui eu que decidi o caminho a seguir, mas algumas coisas eles me convenceram de que poderia ter um processo mais interessante. Nada imposto um para o outro, né? Sempre uma troca de ideias e de argumentos mesmo. Então foi um trabalho muito legal com eles. Casarim, e claro que dando continuidade a que a Thalita começou, é, você sente agora a diferença de estar desse lado, além de, claro, da entrevista, mas também como objeto a ser resenhado, sabe? Tipo, passar por um escrutínio que talvez você faça em relação aos outros. Isso muda a sua relação com o que você vai avaliar, que você vai resenhar, ou algo assim, ou não? Isso já é uma mesma pessoa, só em um papel diferente. Não, é a mesma pessoa em papel diferente. Não muda. Não pode mudar, pelo menos. Se o inconsciente me sabotar, é outra história, mas não deve mudar. Eu não posso pautar minhas matérias pensando no que pode trazer para o livro, não posso pensar nas minhas críticas pensando no que isso aí pode refletir mais para frente lá no livro. Mas está sendo um processo muito interessante. É muito louco esse negócio de você publicar um livro e as pessoas lerem, escreverem sobre isso. E aí você fica, pô, mas como é que esse livro foi chegar na mão dessa pessoa? Ou então, por que que essa pessoa escolheu o meu livro para ler? Uma das primeiras leituras que saiu do livro foi da Marisa Lajolo,
que ela publicou uma resenha no Facebook. E como chegou na mão da Marisa Lajolo, eu sei. Eu sou amigo do Cristiano Aguiar, do Gótico Nordestino, e eu mandei o meu livro para ele, pedi para a editora mandar ali na relação de imprensa, né? Porque ele escreve também para 451. E ele falou: Ó, Rodrigo, eu recebi o seu livro e eu vou tomar um café com a Marisa Lajolo hoje. Eu vou dar o seu livro de presente para ela, que depois vou no seu lançamento e eu compro. Então, assim, como o meu livro chegou na mão dela, eu sei. Agora, por que que no dia seguinte ela já resolveu pegar o meu livro para ler, começou a ler, sentou, não parou e sentou para escrever a respeito dele? O que que faz esse processo? E é muito bom, na hora que o livro acabou de chegar na mão de alguém e sai uma resenha da Marisa Lajolo elogiando, dá uma confiança para o trabalho, né? Podem vir bordoadas, provavelmente virão bordoadas, mas tem alguns aspectos positivos para se ressaltar também, pelo visto. Mas já recebi e-mail, por exemplo, de uma menina de 14 anos que está trabalhando com o livro em sala de aula no Espírito Santo. Como? Por quê? Eu não sei quem é o professor dessa menina, não sei, não faço ideia de qual é o caminho que o livro percorreu até chegar lá, num espaço tão curto de tempo. Porque eu recebi esse e-mail deve ter umas 2 semanas. Então o livro tinha, sei lá, 15 dias de vida e já estava sendo trabalhado em sala de aula no Espírito Santo. É, Isso aí é meio maluco de ver, muito, muito interessante e gostoso. É uma experiência bem positiva. Legal, quando eu vi esse post da Marisa Lajolo, eu fiquei feliz, assim, porque é legal, né? Tipo, porra, ela é uma das grandes leitoras do Brasil, né? Então, ela está atenta a essas questões que a gente está discutindo, e a produção do jornalismo literário, né? Então, fiquei feliz por você, obviamente, mas, entendeu? Pelo E sabe, contexto. seu Bota, aquela entrevista breve que você fez comigo para as 3 perguntas para o Publish News, Aham. teve uma pergunta ali que você falou de São Paulo, e eu induzi que você olhou o colofão. Isso aí me deixou muito contente também, de falar, pô, legal, coloquei um detalhezinho ali, coloquei um charme e alguém já percebeu. Então, são coisas que trazem satisfação, e eu espero precisar rever o colofão na próxima edição já. Bom, esses retornos, né, que você está falando, muitos deles acontecem, né, nas redes sociais, assim, isso eu sei que é uma coisa que você pensa há um tempo, né? Você postou essa semana uma história, não foi? De uma pessoa que fez uma Sim. resenha. Conta pra gente como é que foi isso. Ah, ela se apresenta como crítica literária. Uma crítica literária mandou um e-mail falando que gostaria de resenhar meu livro e tal. A resposta minha foi, ó, conversa com a Débora, ela que é da responsável pela comunicação com a imprensa da Arquipélago. Além de editar, ela também faz essa parte. E aí ela vê se te manda o livro, se manda o PDF, isso aí não sou eu que decido, né? Isso aí o livro pertence à editora, é a editora que decide como proceder. Não, eu queria seu livro, tal. Aí no final mandou só o PDF, beleza. E ela postou uma resenha. Postou lá um texto elogiando diversos aspectos do livro, coisas que estão no miolo do livro, não só o que estava no release, e publicou em diversas plataformas. E depois me mandou uma mensagem falando que o trabalho custava entre 80 e R$ 150, que a colaboração era livre para eu escolher, mandando a chave Pix e, e cobrando pela resenha que ela fez do livro. E aí eu respondi a única coisa possível. Eu falei, olha, eu jamais pagaria para alguém escrever criticamente sobre o meu livro, fazer uma resenha do meu livro, e eu não tenho a menor chance de eu pagar por um serviço que eu não pedi. Então, só faça o que você quiser, mas não tem condições, não é nem condições financeiras, não tem condições morais de nem seguir com uma conversa dessa, pelo amor de Deus. Ela já E respondeu? Eu fiquei na dúvida. Quero ver se ela ela já respondeu. respondeu, depois pediu desculpa, não sei o quê. Aí eu escrevi sobre isso na newsletter e teve mais escritores que já me escreveram falando que ela tentou passar o mesmo papo para esses escritores. Então, parece que tem sido uma prática mais recorrente do que a gente imagina. Ainda não está tão em voga, mas é uma tendência do mundo digital, parece. Aliás, inclusive, depois eu vou emitir o boleto para cobrar vocês dessa entrevista, porque a gente não acertou nada antes, mas vai ter que ser cobrado também. Boleto, É, boleto, boleto protestável, que é mais seguro do que Pix. ri para não chorar. Casarim, agora falando um pouco mais do aspecto que a gente cobre em comum, digamos assim, né?
Tem uma coisa que acho que é uma conversa antiga, tal, mas da questão que, e você como jurado de muitos prêmios literários, e- existe uma aparente oposição entre livro comercial que vende e o livro de prêmio e com, digamos, com literatura de qualidade. Como isso tem no cinema, filme que vai para o Oscar ganha prêmios, ou filmes que são muito assistidos. Você acha que existe isso mesmo? Ou faz parte de uma elitização que o objeto do livro tem? O que você pode falar a respeito? Cara, muita coisa que vende muito é realmente ruim, mas muita coisa que não vende nada também é muito ruim. Então, há esse lado, né? Essa parte que se pretende. É difícil pegar um termo que não soe, que não fique estranho. Mas essa parte que não se pretende de forma alguma ser pop, tem muita coisa ruim aí também. Na hora que a gente vê, olha para uma Bienal do livro e vê coisas, pessoas que estão ali que escreveram livros ruins, na hora que a gente pega a grade de uma Flip, tem muita gente que vai para Flip e escreve livros ruins também. Então, assim, a produção de livros ruins domina diversas esferas do mercado editorial, e isso se aplica em outras artes, nos filmes, no cinema. É, Só que, de fato, eu vejo aí que há um filtro do pop, né? Muita coisa que parece que é o pop pelo pop, é pensado para ser vendável e acabou. E não tem problema nenhum de, eventualmente, algo ser assim. É, eu acho muito estranho só que as pessoas querem escrever, atingir muitos leitores, ser reverenciado por esses muitos leitores, ter um fandom gigantesco, vender pra caramba, ganhar muita grana e ainda achar ruim quando aparecem críticas, não pelas críticas em si, mas achar ruim a crítica e às vezes as críticas estão muito bem embasadas. Então, em vez de pensar o livro, argumentar uma defesa estética do livro, vem argumentar com não, mas meu livro tem muitos fãs, então ele é bom. Tá, ele é bom, numa chave comercial ele é bom, mas a gente não está falando disso. Mas seria a mesma chave de falar, não, mas como meu livro tem poucos leitores, ele é bom. Não, não é bom necessariamente só porque chega em pouca gente, não é assim que funciona. Mas eu não acho que também uma literatura bem escrita, uma literatura bem feita, seja impeditivo para chegar em gente pra caramba. Na última Bienal, a Clarice Lispector ficou em quinto lugar entre os mais vendidos da Rocco com A Hora da Estrela. Tudo bem que é um livro que cai muito em vestibulares, mas se as pessoas estão indo até uma Bienal e comprando esse livro, é sinal que há interesse. Torto Arado virou um fenômeno que virou e não é um livro feito com fórmulas prontas para virar best-seller. Eu fico muito feliz de ver a quantidade de leitores que com certeza estão se abrindo a superar um desafio, às vezes, de compreender uma proposta estética que não é tão mastigada que nem outras, para ler um livro de um autor brasileiro. Então, eu acho que há diferentes níveis de qualidade de literatura. Não vou falar que é tudo a mesma coisa, que é tudo válido, que o leitor que decide, acabou. Sim, o leitor que decide. Mas é possível avaliar isso com o rigor, que aí cabe à crítica ver o que faz sentido ou não faz sentido dentro do seu universo e apresentar uma proposta para os leitores terem essa interlocução. Não que a crítica vá ter sempre razão também. Eu acho que aí cabe mais uma vez a cada leitor decidir, mas é muito interessante quando a gente pode decidir não só tendo acesso ao conteúdo do livro, mas também a diferentes visões sobre aquele livro que vão nos ajudar no final a ampliar o nosso leque de ideias para chegar à nossa própria conclusão sobre aquela obra. Casarim, esse tipo de jornalismo que você faz tem um diálogo, né, grande, histórico, assim, com a crítica literária. Você, né, você mesmo também exerce crítica literária no, nos seus textos, né, seja no portal ou na newsletter, até, né, nas redes sociais, às vezes também, não sei. Mas, e a gente já falou disso em outras vezes, assim, mas tem uma visão interessante sobre esse assunto, que é, né, uma relação, assim, entre talvez quem pode, né, fazer a crítica, quem tem mais autoridade, digamos assim, né, então, no Brasil, ao longo do século XX, a gente viu uma discussão muito intensa sobre isso, que colocava meio até como antagonistas, né, então a crítica universitária
que seria mais científica, mais calcada na teoria literária, né, que se desenvolveu muito ao longo do século XX, e a crítica de jornal, né, na época, que seria um negócio mais impressionista, assim, enfim. O que que é, como que é a sua visão assim sobre essas coisas e o que que você tem pensado sobre os espaços de crítica literária hoje no Brasil? Bom, espaço hoje para crítica é o que não falta. Aliás, hoje tem espaço para tudo por todos os cantos, né? O que falta muitas vezes é gente realmente comprometida com o trabalho, e mais do que isso, é espaços que remunerem pelo trabalho, né? Esse é um ponto bastante problemático dos nossos dias, né? Às vezes eu vou em faculdade de jornalismo, converso com jornalistas novos, tá? Eu falo, cara, você pode ficar tranquilo que na nossa época trabalho não falta. O que falta é dinheiro, mas assim, trabalho tem pra caramba por tudo que é lado, tá muito fácil de você arrumar trabalho. Eu acho que existiu no século XX realmente muito forte essa tensão tá um pouco menor, porque a crítica jornalística, que é o que se aproxima bem mais do que eu faço, assim, eu leio muitas coisas de universidade, leio os intelectuais de universidades, ensaios, mas o que eu vou apresentar para o leitor é um texto que vai se aproximar mais do jornalismo, até por isso que a gente optou por chamar o livro de crônicas, que eu acho que se aproxima um pouco mais do leitor comum, digamos, um leitor que gosta de ler, mas não está tão familiarizado com essa crítica universitária, com a forma como ela se apresenta, principalmente. E eu acho muito bom que tem as tensões. As pessoas não precisam se amar, não. As pessoas precisam se respeitar. Mas é muito legal que eu olhe para o trabalho de alguns colegas e veja virtudes e veja problemas, e outros colegas olhem para o meu trabalho e também encontrem virtudes e encontrem problemas. A gente não precisa ficar num mundo de consonância perfeita e achar que só espelhos que formam um mundo ideal. Eu acho que para os leitores, no final, independente de se o leitor que não está nem na universidade, nem no jornalismo, ele só é um leitor que gosta de ter acesso a críticas, é legal ter diversas formas possíveis dele acessar essas críticas e diversos olhares possíveis de se ter em cima de uma obra de arte. O que não dá é para alguém reivindicar o próprio olhar como o único olhar legítimo para a interpretação da literatura. Isso não me convence de forma alguma. Então, se alguém pegar e falar que eu sou o crítico mais rigoroso do mundo, porque essa minha pessoa compara com o pessoal do TikTok que faz mais uma publicidade de livro do que crítica, é uma coisa razoável. E se alguém falar que eu sou um tremendo de um crítico mequetrefe, porque essa pessoa acha que um grande crítico é o Antônio Cândido, também é uma coisa razoável. Então, há diversos lugares para serem ocupados, eu ocupo o meu espaço, há espaços diferentes que outras pessoas ocupam, e a gente tem que estar em diálogo, mas a gente não tem que necessariamente estar se abraçando, confraternizando, se lambendo e falando, ó, como todo mundo é maravilhoso. Sim, todo mundo tem a sua importância, todo mundo merece respeito e todo mundo merece também se abrir para um diálogo para entender o ponto do outro, entender as potencialidades do trabalho do outro e, eventualmente, as limitações do trabalho do outro. Casarim, aqui, já rumando para as nossas indicações em seguida, mas eu queria fazer só uma observação antes. Quem está vendo em vídeo, você tem uma pequena biblioteca, né, atrás, e todo o seu sorriso é algo que acho que te orgulha também, acho que mostra também um pouco Sonho do de infância. trabalho que você faz. Né? É verdade, eu também tinha algo parecido. E não só a Barça ali na sala, né? Mas você falou sempre de jornalismo literário no sentido Gaitalize de ser, talvez, algo parecido, né? Essa é a escola de jornalismo, né? Para Eliane Brum. Uhum. Você tem alguma vontade ou um projeto de colocar isso em prática, de se tornar algo de fôlego de um livro ou de uma narrativa nesse sentido? Você tem alguma vontade, um projeto já nesse sentido, de colocar mais um livro seu aí na sua biblioteca? Não, nenhum projeto e nada sendo tocado nem sendo gestado, mas uma das perguntas, acho que a primeira pergunta que você me fez, que eu respondi falando de esportes, seria entrar nos esportes por meio dessa chave. Então, não tenho absolutamente nada pensado, nada programado, nada, uma linha escrita, nem uma linha pesquisada, nem
Ideias, sempre eu tenho ideias, porque ideias vivem vindo. Que nem agora só você falar uma ideia. Pô, adoraria escrever a história do Zé Roberto, por exemplo, técnico de vôlei. Vai virar alguma coisa? Provavelmente não, mas quem sabe um dia. Então, assim, acho que essa junção do jornalismo com os esportes pode, em algum momento, render algo. Então tá bom. E acho que, para começar indicações, né, eu acho que eu ouvi uma pessoa falando hoje de... Rodrigo, indica um livro para mim. Um livro, eu vou indicar o livro... eu vou indicar o Pedro Páramo, do Juan Rulfo. As pessoas têm que ler Pedro Páramo. Pedro Páramo é um livro que vai fazer a cabeça do Gabriel Garcia Marques e vai mostrar para o Gabriel Garcia Marques o que ele poderia fazer com a literatura. E a partir disso, o Gabriel Garcia Marques já está em entrega para a gente os 100 anos de solidão. Mas eu acho assim, a obra do Juan Rulfo de uma concisão e de uma potência, de uma força que são raríssimas de se ver. E Pedro Páramo é daqueles livros em que a sua primeira leitura você lê, você sente que não está entendendo muita coisa, depois você sente que não está entendendo nada e ainda assim está adorando, está gostando, e você termina de ler desnorteado com a leitura e fala, putz, que bom que eu me perdi por Comala, que bom que eu passei por esses vivos e esses mortos que talvez estejam vivos, e esses vivos que talvez estejam mortos. E aí na hora que você vai para a segunda leitura, parece que o Juan Rulfo pegou o seu livro, foi lá e mexeu nas letras que estavam dentro dele, porque já é muito diferente da primeira. E me parece que é um livro de 100 páginas, ao mesmo tempo muito curto e inesgotável. Acho que é uma boa indicação, né, Guilherme? Se falar que não é uma boa indicação, a gente vai brigar aqui, hein? Tem algumas coisas que não podem ser criticadas. Pedro Páramo, Juan Rulfo e o Caleri não pode ser criticado. Cara, o Caleri tá aí, né? Não nessa semana. Ele vai... é legal a história do Caleri, né? Mas só pra gente não sair muito do assunto aqui... É só pra não sair do assunto, mas um amigo meu já tá defendendo que o Nobel de Literatura desse ano vá pro Caleri. Perfeito. Tipo, tem uma questão que, assim... Eu não lembro se alguém falou, entendeu? Se eu li em algum lugar, mas um indicativo, assim, de que um livro é muito bom ou inesquecível de alguma forma é você lembrar aonde você estava, né? Quando você leu ele. E eu lembro, até hoje, onde eu estava quando eu li o Pedro Páramo. E faz tempo, quando eu li, tipo, no final da adolescência, assim, então... Onde você estava? Eu tava no jardim lá, no parcão, que eles chamam, do Museu Oscar Niemeyer, que é o Museu do Olho, lá em Curitiba, sabe? Aquele olho. Sei. Tem um parque já fui em festival de cerveja muito bom lá, inclusive. Então, eu tava, sei lá, um dia, não lembro se era um dia que tava de folga, um fim de semana, alguma coisa assim, entendeu? Eu tava deitado lá e eu li uma boa parte do Pedro Páramo lá. É um livro realmente incrível. Cara, essas leituras, que assim, grandes leituras nos marcam para além da história em si, do texto em si, mexe com diversas outras sensibilidades, né? Exato. E, bom, para ficar mais ou menos na mesma área que a gente está falando aqui, a indicação que eu vou fazer é essa aqui, ó. É o Drible, do Sérgio Rodrigues, que, né, o Sérgio Rodrigues todo mundo sabe, mas ele também, né, durante muito tempo, ele foi jornalista de literatura, né? Então ele fazia o que o Casarim faz hoje, né? Inclusive, foi um dos caras que mostrou um caminho possível para eu seguir com o meu trabalho. Eu me inspirei muito no Todo Prosa, que era o blog que o Sérgio Rodrigues tinha, para seguir essa caminhada que eu optei por seguir há 10 anos, de ser um cara que escreve sobre livros, que escreve sobre literatura, então ele tem uma importância muito grande aí na minha trajetória profissional, e é um livro que eu adoro também. Claro, o Todo Prosa era e continua sendo uma referência nesse sentido. Mas, enfim, a Companhia das Letras lançou essa edição aqui com capa dura, de 10 anos, com o texto com o romance, mas uma apresentação da Fernanda Torres, e um pós-fácil do Sérgio Rodrigues mesmo, e também do Fábio de Souza Andrade, que é professor de Teoria Literária e Literatura Comparada lá na USP. Então, tá uma edição bem caprichada aí. Fica a dica para quem quer ler, né? Um livro de literatura cujo contexto é o futebol. Endosso. Sobota, você falou isso de você lembrar das suas redondezas.
em áudio, tem um que em inglês, eu não sei o nome, eles falam que é o driveway moment, se eu não me engano. É tipo, se você está ouvindo um podcast ou alguma coisa assim no seu carro, você para na frente da sua garagem e só sai do carro enquanto aquilo terminar, sabe? Tipo, tem algumas coisas também que, tipo... E aí eu lembrei de um livro que eu queria indicar, que é o Duas Vidas, do Fabien Tomé. É um quadrinhos, né, tipo, que ele... São um outro livro também, que é Você Não É O Que Eu Esperava, que é depois que eu fui pai, é uma coisa muito foda. E esse daqui também mostra, sei lá, fala muito sobre a vida de um jeito muito incrível. E eu acho que é muito sacanagem, às vezes, as pessoas falarem que quadrinho é um gênero menor, e esse mostra pra mim que é algo que realmente te pega pelo estômago e te mostra algumas coisas muito intensas. Alguém tratar o quadrinho como gênero menor só denota a ignorância da pessoa. Obrigado. Cara, E assim, o Fabien eu poderia tranquilamente indicar também, e o Não Era Que Você Que Eu Esperava é meio que o Filho Eterno em forma de quadrinhos, né? Exatamente. O Fabien é engraçado, porque ele é super simpático, então, né, se alguém aí estiver ouvindo e, né, tem que trabalhar na Autêntica que lança os livros dele, né, manda uma mas é se ele mesmo estiver ouvindo, que ele fala português muito bem, quem sabe Exato, vai parar ele é francês, dele. né? E aí você vai falar com ele, você espera uma coisa, mas ele fala português, tipo, e ele fala português com sotaque da Paraíba, que é engraçado, porque ele, né, ele é mesmo? Não sabia disso. Uma mulher, né, a esposa dele, se não me engano, é da Paraíba, então ele fala português perfeito com sotaque da Paraíba, é engraçado. É isso aí. Casarim, muito obrigado, Paulo. Acho que agora a cerveja ou o vinho estão liberados aí. E obrigado por passar um pouco de nervoso aqui com a parte técnica, mas eu me diverti muito depois conversando com você. Esquenta não, eu passo por isso no meu dia a dia também, sei como é, não tem problema nenhum, faz parte do trabalho. Agradeço pelo convite, Fábio, agradeço pelo convite, Sobota, muito legal conversar com vocês. Eu acho que é a primeira vez que a gente conversa assim, com um pouco mais de profundidade, né, Fábio? Mas o Sobota é um cara que é sempre muito, muito bacana de trocar ideia. Seja assim gravando algo profissionalmente, seja nos momentos em que a profissão dá um tempo e a gente toma uma cerveja juntos. Então, sempre que quiserem alguém para conversar, bater um papo, estamos por aí. Tá anotado, então. Vai ter outro convite também, e aí, quem sabe, a gente faz já com uma língua mais embolada, né, de sexta-feira. Tá bom? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau.